Bom dia, sétimo ano. Bom dia mais uma vez para quem já esteve comigo na aula ao vivo de hoje. Bom dia para quem decidiu assistir o vídeo antes da nossa aula ao vivo. De qualquer forma, eu desejo um bom dia para todos vocês e que esse dia seja de muito sucesso, tá bom? Nossa aula de arte de hoje tem um tema muito interessante que se chama perspectiva, que será estudado por vocês nesse volume. E eu escolhi essa imagem justamente porque essa imagem representa o que é a técnica da perspectiva. Se vocês observarem com mais atenção, essa imagem possui muitos detalhes, essa pintura. Essa pintura é de um artista italiano, Raffaello ou Rafael, que faz parte de um contexto renascentista. E essa pintura, ela fala muito, ela tem muita informação. É possível perceber diversos ambientes no nosso campo visual com apenas essa pintura. Olhando bem, antes da escada na pintura é um ambiente. Depois da escada também possui mais um ambiente. E no fundo é possível ver mais um cenário. Então essa pintura, ela tem muito de técnica de perspectiva. E é possível perceber isso na harmonia que as retas e as linhas dessa imagem possuem. A linha do horizonte está muito marcada nessa imagem. Não sei se vocês já estão conseguindo perceber depois dos detalhes que eu estou apontando. Mas a linha do horizonte, ela está aqui, ó, bem aqui, passando no nosso campo de visão. Então, isso também faz parte da técnica de perspectiva. E mais adiante nós vamos conversando a respeito disso, tá bom? Nas artes visuais, a perspectiva pode ser definida como um recurso que utiliza o efeito das linhas convergentes, ou seja, essas linhas se dirigem a um ponto único, para que assim a foto ou a pintura tenha um efeito visual mais parecido com a realidade, ou seja, a capacidade que os nossos olhos possuem de observar o ambiente, os objetos e tudo que consiste neste campo de visão. São 4 os elementos que existem dentro dessa técnica de perspectiva e eu vou falar a respeito deles bem rapidinho para que vocês entendam melhor como isso funciona, tá bom? Então vamos lá, gente. Para começar, eu vou falar a respeito da linha do horizonte bem rapidinho, até porque a linha do horizonte é bem fácil e é muito utilizada na técnica de perspectiva, que consiste em uma linha que está geralmente no nível dos olhos de quem vai observar essa pintura ou essa imagem. É uma linha que pode ser apagada ou não nesse desenho, ela pode estar nesse desenho ou vocês podem optar por tirar, depende do contexto do desenho ou da pintura, tá bom? O segundo tópico é o ponto de vista, que é a perspectiva da linha vertical junto com a linha do horizonte. Geralmente o ponto de vista ele fica no meio deste desenho, tá bom? E ele está alinhado com a linha horizontal. Depois nós temos o ponto de fuga, que eu também acho muito importante, assim como a linha do horizonte, porque ele fica localizado, esse ponto de fuga, no finalzinho desse desenho, em cima da linha do horizonte. É ele geralmente que dá essa sensação de profundidade, de perspectiva para o seu desenho. Então, olha, todas as linhas, elas estão direcionadas no ponto de fuga. Tudo se encontra aqui nesse ponto de fuga. Então, é uma base para o desenho e atividade que vocês terão na aula de hoje. Por final, nós temos a linha de fuga, que tem também a
a mesma definição do ponto de fuga, é possível vocês perceberem que todas as linhas deste desenho, elas estão na direção do ponto de fuga. Tudo se destina nesse desenho, que usa a técnica da perspectiva, para o ponto de fuga. As árvores estão alinhadas no ponto de fuga, o asfalto, o condomínio, tudo faz direção a esse ponto único, que é o ponto de fuga, tá bom? Agora eu vou lá na apostila falar um pouquinho a respeito da atividade de hoje, tá bom? E conversar mais um pouquinho com vocês a respeito da técnica de perspectiva. Então, já cheguei aqui na apostila, na página 8, nós temos o título da atividade, que falou bem pouquinho a respeito da técnica de perspectiva, fez a relação das pinturas que utilizavam essa técnica no período do Renascimento, falou a respeito das retas, e por isso que eu fiz questão de ressaltar com vocês os elementos dessa técnica, para que vocês entendam que não é somente a reta que faz a diferença, mas sim o ponto de fuga. Olha o ponto de fuga desse desenho bem aqui, ó, dessa pintura bem aqui, bem no finalzinho. Então, é uma técnica muito legal que pode ser utilizada por todos vocês, tá bom? Na atividade de hoje, vocês precisarão de uma folha, pode ser uma folha A4, Chamex, lápis, régua e borracha. Vocês começarão fazendo uma reta, como se fosse a linha do horizonte na parte superior da folha. Então, ele vai ficar acima do meio. No meio da linha, vocês vão marcar um ponto, que será o nosso ponto de fuga. Logo abaixo da reta, do lado esquerdo, vocês desenharão um retângulo na vertical, deitado. Depois, ligue por meio de linhas os cantos do retângulo ao ponto que você marcou na reta. Corte as linhas que você acabou de desenhar com a reta na horizontal e outra na vertical, paralelas às retas do retângulo, e apague as linhas fora do desenho. Esse desenho ficará mais ou menos dessa forma aqui, ó. Não ficará igual, gente. Não tem como ficar igual. E isso não é motivo de se preocupar. Nós estamos ensaiando uma técnica de desenho. Ficará mais ou menos nesse ponto. Aí vocês poderão pintar, desenhar árvores, fazer uma rua. Fica à disposição de vocês. Vou dar mais uma dica e já volto aqui. Então, gente, mais uma dica para a atividade, entendendo que é uma coisa nova para todos vocês. E esse desenho eu escolhi porque eu acho que pode auxiliar na atividade. Olha bem, a linha do horizonte nesse desenho, ela está bem escondidinha lá no fundo, mas ela não deixa de existir. E olha que ela está bem acima do meio. Esse desenho está na horizontal e o de vocês também. A folha ficará deitada para o desenho. E nós temos uma rua. E uma dica que eu dou é o que todo o desenho, o detalhe que vocês colocarão, né, na atividade de vocês, que seja o que estiver mais perto do campo de visão, maior. E o que estiver mais longe, menor. Por exemplo, essa árvore está mais perto do meu campo de visão, então ela é maior. As lojas que estão aqui destacadas também são maiores. A iluminação da rua também é maior, porque está mais perto da minha visão. O que for se afastando da visão, para dar aquela sensação de profundidade, ele vai ficando menor. E as linhas, ó, que estão conectadas ao ponto de fuga também estão aqui na calçada, no asfalto. Então, são todas técnicas que vocês também poderão utilizar. Não precisa ficar nervoso, nem agitado. Ai, tia, não vou conseguir, não vou dar conta, que eu conheço vocês, tá? Muito bem. Mas é um ensaio de um desenho. Esse ensaio ainda não tem valor, né, de nota, valor avaliativo. É uma tentativa. Vai errar uma vez, vai apagar, vai fazer de novo. Então, tenham paciência com vocês e com a técnica. E para qualquer dúvida, eu estou
à disposição até o meio-dia, como vocês já sabem. E eu desejo boa sorte nesse desenho. Um beijo e boa aula!